mensagem principal de Atos dos Apóstolos está em como nós devemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Como nós devemos ser testemunhas de Jesus Cristo? Você já parou para pensar nessa pergunta? Pois é, o capítulo de número 22, ele nos fala da própria forma como Paulo vivia, experimentava e demonstrava aos outros que ele era uma testemunha leal de Jesus Cristo. Nós vimos que Paulo, ao retornar da sua terceira viagem missionária, ele foi para Jerusalém, em primeiro lugar para se encontrar com os demais discípulos, apóstolos, falar de tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio dele, das conversões dos gentios. E assim Paulo, ele está dentro daquele contexto onde muitos judeus estão tramando contra a vida dele e ele sobe ao templo para cumprir votos, mas é nesse momento que esses judeus prendem Paulo, quase lincham ele e Paulo é salvo pelas autoridades romanas. E quando Paulo está se retirando, Paulo pede permissão para que ele se dirija àquela multidão totalmente enfurecida. O comandante da guarda permite que ele discurse e Paulo começa a falar a todos os judeus que estavam lá. Nessa situação que Paulo poderia falar a todos eles. Muitos dos que estavam ali já conheciam quem era Paulo. Era aquele que tinha nascido judeu de verdade, era aquele zeloso que havia até pedido cartas para prender esses cristãos pelas regiões da Síria, indo até Damasco, mas parece que aconteceu alguma coisa em que Paulo ele virou a cabeça e de um perseguidor dos cristãos acabou se transformando no melhor e no maior dos cristãos, numa das testemunhas mais fortes desse Jesus que os judeus há um pouco tempo atrás haviam matado. Paulo chama a atenção de todos. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. E quando perceberam que Paulo estava falando na linguagem deles, em aramaico, todos fizeram absoluto silêncio. E é nesse momento que Paulo começa, em primeiro lugar, a falar da sua vida, do seu contexto de nascimento, do seu background. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Sicília. E nascer em Tarso, na Sicília, implicava que, além dele ser judeu, por etnia e por religião, Paulo também era cidadão romano por direito de nascimento. Ele nasceu em Tarso, mas foi criado na cidade de Jerusalém, instruído por um dos mestres mais brilhantes daquele contexto, daquela época, Gamaliel, mestre da lei, zeloso. E aí Paulo aprendeu a ser zeloso pela lei também. Talvez os heróis de Paulo fossem Finéias do Antigo Testamento, que num ato de zelo ele acabou e exterminou com os pecadores lá no Antigo Testamento, ou até a imagem que pode ter passado na cabeça de Paulo como um herói, um modelo, são os próprios Macabeus e a revolução que era baseada na restauração dos costumes judaicos. Perseguia aqueles que eram do caminho até a morte. E mais para frente, lá no versículo 20, Paulo vai dizer: olha, eu estava lá na morte de Estevão, consenti com a morte dele, e também fiquei segurando as túnicas daqueles que estavam lá apedrejando Estevão, testemunha de Jesus. Paulo não esconde nada, ele diz o que ele fez, e ele diz o que ele fez para realçar aquilo que acontece com ele. Paulo, nós vimos no relato anterior do capítulo 9, ele pede cartas para ir a Damasco para perseguir mais cristãos, e no caminho de Damasco ao meio-dia, Paulo tem um encontro real, transformador com Jesus Cristo. Os companheiros de Paulo, eles, embora vejam o que está acontecendo, a luz resplandecente, mais brilhante do que o sol do meio-dia, eles não conseguem ouvir, mas Paulo ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo,
por que você está me perseguindo? E Paulo, ele reconhece que aquele que está falando com ele é o Jesus. É esse Jesus que por muito tempo Paulo considerava como o inimigo número 1 da sua religião, como o grande herege. Agora ele está aos pés do Jesus ressurreto, que aparece especialmente para ele, para que Paulo pudesse ter a certeza de que tudo aquilo que ele havia aprendido na lei e nos costumes dos seus antepassados tinha sua resposta derradeira por meio e na pessoa de Jesus Cristo. É nesse encontro real e pessoal de Paulo que Paulo, ele crê em Jesus. Ele tem a virada na sua mente e no seu coração. Ele recebe a visita de Ananias, ele deixa de ser cego porque ele havia ficado cego por causa da luz que ele vira. Ele é batizado e ele é comissionado para uma missão muito importante, de dizer aos judeus quem Jesus era, mas também ir para longe, para os gentios e pregar a salvação aos gentios. Veja que toda a forma de Paulo falar sobre a sua história tem como centro o encontro que ele teve com Jesus Cristo. E esse encontro divide a vida de Paulo entre antes e depois. Antes, Paulo era um Paulo que se achava zeloso, que se jactava por causa da sua religião, da prática, do zelo em relação à Torá, mas o evento do seu encontro com Jesus o fez descobrir que aquilo tudo era algo que ele fazia mais para ele do que para Deus. O próprio ato de perseguir os cristãos, Paulo fazia pensando que aquilo fosse para Deus. Mas, olha só, ter um encontro com Jesus muda as nossas perspectivas, muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Aquilo que antes nós fazíamos para satisfazer o nosso ego, quando nós encontramos com Jesus, passa a ser ressignificado, requalificado, refeito. De modo que aquilo que antes eu achava como algo bom, agora eu posso ter a certeza que pode não ter sido algo tão bom assim, porque assim eu vejo, eu entendo diante do encontro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo é que me qualifica, me faz uma testemunha de Jesus. Nós não podemos testemunhar sobre alguém que nós não sabemos quem é, sobre alguém que nós não conhecemos. Paulo, ele poderia testemunhar até a morte quem Jesus era, o que Jesus significava e a salvação em Jesus, porque Paulo viu Cristo ressurreto, ouviu diversas vezes a sua voz, teve revelações para além desse mundo das grandezas desse Deus que havia chamado ele para cumprir um ministério tão importante de levar a salvação do arrependimento às pessoas e trazer para junto aqueles que antes estavam longe, os gentios. Esse é o tipo de testemunho que, à luz daquilo que Paulo fala, também é aquilo que nós devemos almejar em ter. Muitas vezes nós dizemos que nós somos testemunhas de Jesus Cristo, mas será que de fato isso é uma verdade? Será que nós conhecemos esse Jesus apenas teórico ou nós conhecemos esse Jesus real? Esse Jesus teórico tem pouco efeito no meu coração, mas uma vez que nós temos um encontro vivo e pessoal com o Jesus, com o Cristo ressurreto, meu irmão, o nosso coração não tem como não ser transformado, porque esse encontro faz com que o próprio Espírito Santo habite dentro dos nossos corações. Paulo testemunha Jesus diante de todos os judeus que estavam rangendo os dentes para matá-lo. Diz no versículo 21, então o Senhor me disse, vá, eu o enviei para longe aos gentios. E a multidão ouvia Paulo até que este falou sobre isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Foi só falar sobre os gentios. Aliás, a acusação que os judeus haviam feito é que Paulo havia introduzido os gentios ao templo. Judeus,
pelo menos aqui, nós vemos que eles tinham muita dificuldade em pensar na inserção dos gentios dentro da promessa. Somente em Cristo nós temos essa ampliação e Paulo é testemunha dessa expansão, a expansão do povo de Deus para aqueles que creem. Diante da possibilidade de uma revolta, as autoridades romanas tiram Paulo, levam para a fortaleza e o amarram para ele ser açoitado. Mas naquele momento, Paulo, usando-se de sabedoria, diz o seguinte: olha, que história é essa de vocês açoitarem um cidadão romano? Nenhum dos oficiais romanos que prenderam Paulo sabia que ele era cidadão romano. E pelo direito romano, nenhum cidadão romano poderia ser preso, julgado e torturado sem a devida autorização, sem o devido processo legal. Os oficiais ficam todos assustados, eles soltam Paulo para que Paulo possa resolver esse problema dentro do Sinédrio e para que as próprias autoridades saibam o porquê que aqueles judeus estavam com um ódio tão grande em relação a Paulo. E Paulo é libertado para, diante do Sinédrio, fazer a sua defesa. E é isso que nós vamos ver no capítulo de número 23. Ser testemunha de Jesus. Nós vimos que é algo que só pode ser realidade quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo. Agora, uma vez que nós temos um encontro real com Jesus Cristo, nós não temos mais necessidade de temer nada. Nem os açoites, nem a multidão, nem estar diante de poderosos que podem eventualmente prejudicar e acabar com a nossa vida. O Espírito que está dentro de nós, que é o mesmo Espírito que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus, ele nos faz permanecer firmes na realidade daquilo que nós cremos. Talvez nenhum de nós vai ver Jesus ressurreto como Paulo viu, mas Jesus já havia dito que felizes são aqueles que creem sem ver. Nós já temos o testemunho da palavra de Deus, o testemunho interno do Espírito Santo, e esse Espírito Santo que nos faz reconhecer Jesus como Cristo, Deus como Pai. É isso que nós precisamos, essa convicção que precisamos ter para que nós sejamos movidos a, em todos os contextos, sermos fiéis testemunhas de Jesus. Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas até a morte, mas em todos os lugares aonde eu colocar vocês. O quanto ser testemunha de Jesus arde e queima no nosso coração. A minha oração é que nós possamos ter esse encontro sempre real com esse Jesus Cristo, para que esse testemunho sempre seja em nossos lábios, mas também na nossa vida e nas nossas atitudes, algo sempre real, algo sempre novo, algo sempre que irradia luz nesse mundo de trevas. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.